E aí depois a gente vai passar para a parte prática, né, dos exercícios. O discurso sobre a plena consciência da respiração. Ouvi estas palavras do Buda certa vez, quando ele estava em Savatthi, no Parque Oriental, com muitos discípulos bem conhecidos e talentosos, incluindo Shariputra, Mahagalana, Mahakassapa, Mahakushiana, Mahukita, Mahakapina, Mahashunda, Anaruddha, Revata e Ananda. Os monges mais antigos da comunidade instruíam diligentemente os monges que eram novos na prática. Alguns instruindo 10 monges, alguns 20, alguns 30 e cerca de 40. E dessa forma, os monges que eram novos na prática, gradualmente fizeram grande progresso. Naquela noite, a lua estava cheia e a cerimônia do Pavarana foi realizada para marcar o fim do retiro da estação chuvosa. O Senhor Buda, o desperto, estava sentado ao ar livre e seus discípulos estavam reunidos ao seu redor. Depois de examinar a assembleia, ele começou a falar. Ó monges, fico satisfeito em observar o fruto que vocês alcançaram em sua prática. No entanto, sei que pode fazer ainda mais progresso. O que você ainda não alcançou, você pode alcançar. O que você ainda não percebeu, você pode perceber perfeitamente. Permanecerei aqui até o próximo dia da lua cheia. Quando souberam que o Senhor Buda permaneceria em Savatthi por mais um mês, os monges de todo o país começaram a viajar para lá para estudar com ele. Os monges sêniores continuaram ensinando, os monges mais novos na prática, com ainda mais fervor. Alguns estavam instruindo 10 monges, alguns 20, alguns 30 ou 40. Com esta ajuda, os monges mais novos foram capazes, pouco a pouco, de continuar o seu progresso e compreensão. Quando chegou a próxima lua cheia, o Buda, sentado sobre o céu aberto, olhou para a assembleia de monges e começou a falar. Ó monges, nossa comunidade é pura e boa. Em seu seio não tem conversas inúteis e arrogantes, e, portanto, merece receber ofertas e ser considerado um campo de mérito. Tal comunidade é rara, e qualquer peregrino que a procure, não importa quão longe deva viajar, achará que é digno. Ó monges, há monges nessa assembleia que realizaram o fruto do estado de não retorno. Destruíram todas as raízes da aflição, deixaram de lado todos os fardos e alcançaram a compreensão correta e a emancipação. Existem também monges que cortaram os primeiros 5 nós internos e perceberam o fruto de nunca retornar ao ciclo do nascimento e morte. Há quem se desvencilhou dos 3 primeiros nós internos e percebeu o fruto de voltar mais uma vez. Eles cortaram as raízes da ganância, do ódio e da ignorância, e só precisarão retornar ao ciclo do nascimento e morte mais uma vez. Existem também aqueles que se livraram dos 3 nós internos e alcançaram o fruto de entrar na correnteza, seguindo continuamente para o estado desperto. Há quem pratique os 4 estabelecimentos da atenção plena, os 4 esforços corretos, as 4 bases do sucesso, as 5 faculdades, os 5 poderes, os 7 fatores do despertar, o nobre caminho óptimo, a bondade amorosa, a compaixão, a alegria e a equanimidade, as 9 contemplações da morte e a observação da impermanência. E existem também aqueles que já fizeram a prática da respiração consciente. Ó monges, a consciência total da respiração, se desenvolvida e praticada continuamente, será gratificante e trará vantagens. Isso levará ao sucesso na prática dos 4 estabelecimentos da atenção plena. Se o método dos 4 estabelecimentos da atenção plena for desenvolvido e praticado continuamente, levará ao sucesso na prática dos 7 fatores do despertar. E se os 7 fatores do despertar, se desenvolvidos e praticados continuamente, darão origem à compreensão e à libertação da mente. E qual é a maneira de desenvolver e praticar continuamente o método da consciência plena da respiração para que a prática seja gratificante e ofereça grandes benefícios? É assim. O monge, o praticante, vai para a floresta, ou para o pé de uma árvore, ou para qualquer lugar deserto. Senta-se de forma estável na posição de lótus.
mantendo o seu corpo ereto e a atenção a plena diante de si, e ele pratica assim. Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. E a partir desse ponto, o Buda desenvolve todos os 16 exercícios da respiração consciente. Então, a gente vai começar a nossa prática e nosso mini curso hoje com o primeiro método da meditação. A gente vai, antes do primeiro exercício, a gente vai falar sobre essa instrução inicial que o Buda dá aqui no Sutra. E o monge pratica assim, ou qualquer praticante. Ele vai para a floresta, para o pé de uma árvore, ou para qualquer lugar deserto. Senta-se de forma estável, na posição de lótus, mantendo o seu corpo ereto e a atenção plena, e pratica assim. Então, para que nós iniciemos, a gente tem as instruções iniciais da meditação, que é o Buda, após as suas palestras, muitas vezes ele dizia para os monges assim, agora vão meditar. No sentido de, vocês acabaram de ouvir os ensinamentos, então agora vocês vão colocar isso para dentro da sua consciência através da meditação. Então a gente vai explorar um pouquinho juntos a nossa prática da meditação sentada e os primeiros passos. Então eu vou convidar vocês agora a tomarem atenção plena para o seu corpo, e eu vou passar um passo a passo para vocês de como a gente se coloca na posição de meditação sentada, para que a gente possa explorar os outros exercícios posteriormente. Então, vou pedir para vocês encontrarem uma posição legal, para vocês se sentarem. Na nossa tradição de meditação, a gente procura manter a nossa consciência plena sempre viva ao longo de toda a nossa prática. Até no momento que a gente está se sentando para meditar, nós já estamos conscientes de cada movimento do nosso corpo, das posturas do corpo. Então, a primeira instrução do Buda é: busque um lugar para a sua meditação. Um lugar sereno, um lugar pacífico, um lugar deserto. E ali a gente se senta na posição de lótus, como ele diz. Não precisa ser a posição de lótus, pode ser uma posição que a gente consiga se sentar confortavelmente, né? Mas é importante nessa posição a gente manter, a gente sempre diz, 3 bases de apoio. E o que são essas 3 bases de apoio? Os nossos joelhos, ou as nossas pernas, e o bumbum na almofada ou na cadeira. Você, então, tem 3 bases de estabilidade. Né? Quem estiver sentadinho no chão pode tentar buscar, nesse momento, colocar a sua estabilidade na almofada, colocar os seus joelhos. Aqueles que não tiverem muita flexibilidade para colocar os 2 joelhos no chão, podem colocar as 2 pernas no chão, né? E encontrar essa terceira base, essas 3 bases de apoio. A gente pode, para encontrar e saber que estamos estáveis, estamos sólidos na prática, a gente pode até se movimentar lateralmente um pouquinho, para a gente perceber qual é o equilíbrio do nosso corpo, fazendo arcos um pouquinho mais longos no começo, e aí depois a gente vai diminuindo esses arcos. E vocês vão notar que naturalmente, quando você vai diminuindo os arcos, quando você parar, você vai parar no ponto que o seu corpo considera o ponto mais estável, onde você não fica caindo para um lado, não fica com mais peso em uma perna do que na outra perna. Você encontra o seu equilíbrio muito mais facilmente. A gente pode se movimentar e vai parando esse ar. E deixa que o movimento seja natural. E quando a gente encontrar a estabilidade no meio do caminho, a gente percebe, é aqui que meu corpo se sente estável. A gente busca manter a nossa coluna ereta, depois de encontrar os 3 pontos de apoio. A coluna ereta, para que a gente não tenha dor. Afinal de contas, uma coluna curvada vai gerar dor com o tempo. Então a gente mantém a nossa coluna bem retinha. Esses primeiros exercícios, quando a gente está se assentando, encontrando a posição, a gente pode alongar a nossa coluna um pouquinho, quem precisar, fazer uns movimentos com a coluna para alongá-la, para que ela fique bem solta. 3 pontos de apoio, a maior parte do peso na almofada, nunca nas pernas, tá? Na cadeira ou na almofada. Aqueles que estiverem sentando numa cadeira, pode colocar os 2 pés plantados no chão e as costas retas, sem encostar na cadeira, que seria o ideal. E assim a gente tem os 3 pontos de apoio, a coluna reta, a gente abre o peito. Como a gente vai fazer práticas de respiração, é importante que o nosso aparelho respiratório esteja livre, esteja pronto para receber o ar.
Se o nosso ombro está muito curvado, o nosso pulmão não tem toda a sua capacidade. Se a nossa coluna não está retinha, o nosso abdômen não tem toda a capacidade de expansão que ele poderia ter. Então a gente tenta abrir o nosso pulmão, não precisa se abrir demais, né, mas a gente deixa ele mais aberto. Eu sempre digo, a gente alinha os ombros com a nossa coluna e o nosso peito se abre naturalmente quando a gente faz assim. A gente tenta alinhar a nossa cabeça também com os ombros. Só que quando a gente alinha a cabeça com os ombros, a gente desce o nosso queixinho na direção do peito um pouquinho. O nosso pescoço não deve ficar tão retinho quanto a coluna, porque se a sua nuca estiver muito retinha, ela vai ter dor. Então a sua nuca ela tem que fazer uma curvatura de leve. A coluna é reta, mas a sua nuca levemente curvada, com o queixo levemente para dentro do peito. Encontramos aqui, então, nossa exposição estável, sólidos como uma montanha. E o que a gente faz com o restante do nosso corpo? Já que a gente estabeleceu que a nossa coluna é a nossa sustentação. O restante do nosso corpo a gente pode relaxar. Nós soltamos as nossas mãos sobre o colo ou sobre as pernas. Né? Nossa respiração pode ficar bem natural, sem esforço. E uma outra pergunta que sempre acontece, o que a gente faz com os olhos? E o Buda dá essa instrução para a gente aqui no Sutra. O praticante se senta e estabelece a atenção plena à sua frente. O que o Buda quer dizer com isso? Como o nosso queixo está levemente baixado, nosso olho naturalmente vai para o chão. Então a gente fica com os olhos abertos, olhando para o chão. É claro, sem focar no chão, apenas descansando o nosso olho. Um conselho que eu dou para quem está iniciando a prática é feche os seus olhos por um instante e depois você pode abrir ele aos pouquinhos e olhar para baixo com as pálpebras descansando, quase fechadas. Mas aqueles que não conseguirem ficar com os olhos abertos podem fechá-los totalmente. E as instruções que a gente tem e dá, nesse caso, é manter a sua atenção na pontinha do nariz. Mesmo que você esteja com os olhos fechados, tenta descansar a sua vista na pontinha do nariz. Para que os seus olhos não fiquem mexendo de um lado para o outro, fechados. Se você vai permanecer com os olhos abertos, tenta manter os olhos paradinhos no chão, sem ficar mexendo de um lado para o outro. Nossa cabeça fica bem solta, bem relaxada, os músculos do rosto podem ficar bem relaxados. Alguns praticantes dão a instrução de que a gente sinta como se tivesse um fiozinho na ponta da nossa cabeça, nos prendendo ao infinito. Então a gente sente que a nossa cabeça está levemente solta do corpo, presa por esse fio que nos amarra ao céu. Vamos permanecer por alguns minutinhos neste estado. E enquanto a gente permanece nesse estado, a gente pode sentir o ambiente, ouvir os sons que estão presentes, sentir o nosso corpo. Vamos fazer pelo menos uns 3 ou 4 minutinhos, sentindo a posição inicial. E deixando a nossa respiração acontecer naturalmente. Não se preocupe demais com a sua respiração nesse primeiro momento. Apenas cuide do seu corpo estar o mais à vontade, o mais estável e relaxado possível. Eliminar as tensões que existem no seu coração agora. Eliminando o excesso de pensamentos, apenas por deixar os olhinhos parados. Como a gente não está totalmente atento à respiração, a gente pode olhar
tudo aquilo que está no nosso campo de visão. A gente pode ouvir tudo aquilo que está no nosso campo de audição, sejam sons desagradáveis ou agradáveis, tudo bem. Você apenas percebe, isso está acontecendo neste momento. É um primeiro momento de contato com o seu corpo também. Quais são as sensações no seu corpo? Talvez neste ponto você perceba que você escolheu uma posição inadequada e seu corpo está com um pouquinho de dor. E aí você pode mudar a sua posição. Altere a posição das pernas, joelhos, coluna. Faça um alongamento. Use essa percepção inicial do sentar para colocar-se na posição mais adequada, mais relaxada. Podemos abrir nossos olhos, podemos voltar nossa atenção para a telinha aqui na frente nossa agora. É apenas um primeiro experimento dessas posições iniciais. Essa posição inicial a gente vai ver pelos próximos exercícios o quanto ela é importante. Né? Os 3 pontos de apoio, a imobilidade dos olhos, o alongar da coluna, né? E o relaxamento das outras partes do corpo. É como se a base da nossa perna e nossa coluna lá embaixo no bumbum fosse as raízes da árvore, nossa coluna fosse o tronco da árvore, né? Raízes e tronco têm que ser muito estáveis para que uma árvore possa existir. Mas os galhos e as folhas podem ser mais flexíveis. Então a nossa cabeça e os nossos braços podem ficar muito relaxados. Não há necessidade de que eles carreguem com ele nenhuma tensão, nenhum tipo de dureza. Né? Então esses primeiros momentos de sentar-se, você pode perceber todas essas coisas. Existe tensão, existe dureza, existe dor. Escolhi a posição errada, e aí você pode trocar a sua posição. Você sempre pode trocar a sua posição nos casos você sinta dor. Não precisa se preocupar em ser um mau praticante de meditação se você precisar mudar suas pernas de local de vez em quando durante a prática. É normal mudar. E essa é a instrução que o Buda dá inicialmente para o início da prática da respiração consciente. Encontrar a posição, se colocar, a gente chama essa prática de mero reconhecimento, ou de fazer as pazes com o momento presente, como o Tai chamava, que é onde você se senta, você ainda não começou a olhar a sua respiração, mas você já está atento ao momento presente. Então você vê os sons que estão em volta, você vê as imagens que estão na direção do seu olhar, você percebe as sensações que estão presentes. E aí você solta o seu controle sobre isso. Você não vai conseguir controlar o cachorro do vizinho que está latindo. Então você solta que o cachorro do vizinho está latindo e faz parte da sua experiência. Você não vai conseguir controlar o barulho do trânsito em volta, mas o barulho está ali. Então você solta o controle, né? Você faz as pazes com o momento presente. Quase como se você tivesse escolhido tudo aquilo a dedo. Eu fiz as pazes tão grande com o latido do cachorro que é como se eu tivesse escolhido que o latido do cachorro estivesse presente. Eu fiz as pazes com o meu corpo, eu fiz as pazes com aquilo que está no meu campo visual, no meu campo auditivo. E a gente entra nesse estado para explorar os próximos exercícios. Eu vou compartilhar um cardzinho com vocês agora e a gente vai para o primeiro exercício da respiração consciente. Logo após essas instruções, o que o Buda nos diz? O praticante, quando inspira, ele está consciente de que está inspirando. E quando ele expira, ele está consciente de que está expirando. E aí sim a gente entra na prática da respiração consciente. Eu vou tentar pausar as gravações em períodos para a gente ter vídeos curtos,